se eu vos dissesse que alguns produtos comuns que tem na vossa cozinha são capazes de literalmente prolongar a vida do vosso coração, e não são superalimentos exóticos vindos do outro lado do oceano, mas coisas bem acessíveis e familiares. Neste vídeo, vamos falar sobre os 8 melhores alimentos que são particularmente importantes para a saúde do coração na terceira idade. Podem ficar surpreendidos com o que entrou nesta lista e o que ficou de fora. O coração é como o motor de um carro. Com os anos, requer cuidados especiais. Depois dos 60 anos, os vasos sanguíneos ficam menos elásticos, a pressão arterial mais caprichosa e os riscos maiores. Mas há uma boa notícia. A alimentação não é só o que é saboroso, é o vosso kit de farmácia pessoal, e sem efeitos secundários, com o bônus de mais energia e bem-estar. Abacate, a gordura que cura. Quando se fala em gorduras, muitas pessoas ligam o alarme. Gordura quer dizer que faz mal, engordamos, o colesterol dispara. Mas é aqui que a história fica interessante. O abacate é gordura, mas não aquela que devem temer. É rico em gorduras monoinsaturadas, que, pelo contrário, ajudam a baixar os níveis de colesterol mau, o LDL, e, ao mesmo tempo, aumentam o bom, o HDL. E isto é um bilhete direto para vasos sanguíneos mais limpos e um menor risco de infartes e AVCs. E não fica por aqui. O abacate contém potássio, sim, até mais do que a banana. E potássio ajuda a normalizar a pressão, o que é especialmente relevante depois dos 60. O que isto significa na prática? Adicionem metade de um abacate à salada. Barrem numa torrada integral. Façam guacamole, saboroso, saudável e moda, já agora. Importante lembrar, o abacate é um fruto calórico, então aqui funciona o princípio menos é mais. Meia porção por dia é mais do que suficiente para ter benefícios. E sim, nada de tratamento térmico. É melhor comer o abacate cru para manter o máximo de benefícios. Mito a verificar. Algumas pessoas ainda pensam que o abacate é apenas uma coisa estrangeira da moda. Na verdade, a sua eficácia é confirmada por estudos científicos sérios. Portanto, não é marketing, é ciência. Aveia, o pequeno almoço que controla a pressão. Se existisse um título de super-herói dos pequenos almoços, a aveia usá-lo-ia com orgulho, não só pela saciedade, mas também pelo cuidado genuíno com o coração. A aveia é rica em fibra solúvel, em particular, beta-glucanos. Estas substâncias agem como uma esponja, literalmente absorvem o colesterol no intestino e removem-no do organismo. Menos colesterol, vasos mais limpos. É simples, mas a aveia não fica por aqui. Ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que é especialmente importante na diabetes tipo 2, um companheiro frequente da terceira idade. E os picos de açúcar também afetam negativamente o coração. Adicionem a isto outra propriedade benéfica, a redução da pressão arterial. Estudos mostram que o consumo regular de aveia pode reduzir suavemente, mas de forma estável, a pressão arterial. E isto, sem medicamentos. Como incluir na dieta? Muito simples, um prato de papas de aveia ao pequeno almoço. Mas não as de preparação rápida com aromas, mas sim integral, de preferência com água ou bebida vegetal. Para dar sabor, adicionem algumas bagas ou frutos secos, e o coração agradece. Truque. Podem demolhar a aveia de véspera em água fria ou iogurte. Ficam com as overnight oats, que estão na moda e são saudáveis. E o mito é este: aveia é aborrecido. Aborrecido? Aborrecido é não ter a saúde dos vasos sanguíneos, menos risco de AVC e energia para todo o dia? Não é assim. Frutos secos, uma mini farmácia na vossa palma. Pequenos, saborosos e, como se vê, extremamente saudáveis. São como um suplemento natural compacto, só que mais saboroso e sem efeitos secundários. Comecemos pelo principal: ácidos gordos ômega 3. Os frutos secos, como as nozes, são particularmente ricos neste tipo de gorduras.
Os ômega 3 ajudam a reduzir a inflamação nos vasos, diminuem o risco de formação de coágulos e melhoram o ritmo cardíaco. Mas não é tudo. Nos frutos secos, há muito magnésio, que ajuda a dilatar os vasos e a estabilizar a pressão. E ainda, antioxidantes, que protegem o coração do desgaste prematuro. E o mais interessante, mesmo apesar das calorias, os frutos secos não contribuem para ganhar peso se forem comidos com moderação. E tudo porque saciam bem e estabilizam os níveis de açúcar. E isto, por sua vez, é de novo benéfico para o coração. Quantos frutos secos são precisos? Apenas um punhado por dia, cerca de 30 gramas. Pode ser uma mistura de diferentes frutos secos, nozes, amêndoas, avelãs ou pistácios. Importante, não torradas nem salgadas. Como incluir na dieta? Simples. Adicionem as papas, iogurte, salada. Ou comam como snack, saboroso, saudável e sem açúcar. Mito a desmistificar. Frutos secos são demasiado gordurosos. Não. É a gordura certa que trabalha a vosso favor, e não contra. Bagas. Escudo natural contra inflamações. Quem diria que uma sobremesa pode ser um medicamento? E as bagas são exatamente esse caso. Pequenas, coloridas e sumarentas, fazem um trabalho enorme dentro do corpo, especialmente para o coração. A principal superpotência das bagas, os antocianos, são antioxidantes poderosos que dão às bagas a sua cor intensa, azul, roxo, vermelho. Mas não é só a cor. Os antocianos fortalecem as paredes dos vasos sanguíneos, melhoram a circulação do sangue e reduzem a inflamação. Particularmente úteis, mirtilos, campeões na proteção contra o estresse oxidativo, morangos, ajudam a baixar a pressão, arandos, antisséptico natural e limpador de vasos. E o que é importante, as bagas contêm pouco açúcar, especialmente em comparação com outras frutas. Portanto, até para diabéticos é possível, em quantidades razoáveis. Exemplo: um copo de bagas frescas ou congeladas de manhã nas papas, num smoothie, ou simplesmente assim. Sim, mesmo as congeladas mantêm quase todos os benefícios. E agora vamos desmistificar um mito. Bagas frescas só no verão. Não. Bagas congeladas são uma excelente alternativa o ano todo. Saudável, conveniente e não tão caro. Leguminosas, não só para quem não come carne. Se ainda acham que feijão, lentilhas ou grão de bico são aborrecidos e só para quem não come carne, permitam que vos surpreenda. As leguminosas são uma verdadeira descoberta para a saúde do coração, especialmente na terceira idade. Primeiro, contém proteína vegetal, que ajuda o corpo a recuperar e manter os músculos, sem sobrecarregar com gorduras, como acontece com a carne vermelha. Músculos saudáveis. Isso inclui o músculo cardíaco. Segundo, fibra. As leguminosas estão literalmente repletas dela. E a fibra ajuda a remover o excesso de colesterol, mantém níveis saudáveis de açúcar no sangue e melhora a digestão, o que afeta diretamente o estado geral dos vasos sanguíneos. Mas, nas leguminosas, há muito potássio e magnésio. Isso é suporte para uma pressão saudável e estabilidade do sistema nervoso. Como comer? Lentilhas estufadas como acompanhamento, salada de grão, sopa de feijão e até uma lata de feijão comum já é um passo para a saúde, se for sem sal e açúcar. Mito: as leguminosas causam inchaço e peso no estômago. Se as introduzirem gradualmente e demolharem previamente, não haverá desconforto. Em troca, terão leveza, energia e um coração contente. Azeite, ouro líquido para o coração. À primeira vista, apenas azeite. Mas se investigarmos mais a fundo, fica claro. O azeite é um verdadeiro elixir para os vasos sanguíneos. Não é à toa que é chamado ouro líquido. Tudo se resume à composição. O azeite virgem extra é rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a baixar os níveis de colesterol mau, LDL, e a aumentar o bom, HDL. E isso, como já sabem, significa menos placas, vasos mais limpos
menor risco de infarte. Mas não é só isso. O azeite contém polifenóis, compostos naturais que têm um poderoso efeito anti-inflamatório. Ajudam a combater o envelhecimento dos vasos sanguíneos e até protegem as células do coração de danos. Como usar? Adicionem a saladas, a pratos prontos, reguem legumes. Principal, não fritem. A temperatura alta destrói as substâncias benéficas. Dose: 1 a 2 colheres de sopa por dia, e já é um excelente suporte para o sistema cardiovascular. Mito: azeite é gorduroso, logo faz mal. Não, se o azeite for o correto. O azeite é exatamente daqueles que curam, não prejudicam. Principal, não exagerar e escolher virgem extra, ou seja, da primeira prensagem a frio. Salmão, o peixe que é amigo do coração. Se o coração pudesse falar, provavelmente pediria salmão para jantar. Por quê? Porque é uma das melhores fontes de ácidos gordos ômega 3, aqueles mesmos que reduzem a inflamação, estabilizam o ritmo cardíaco e diminuem o risco de formação de coágulos. O ômega 3 é especialmente importante na terceira idade. Com a idade, os vasos sanguíneos ficam mais frágeis e o sangue mais espesso. E é aqui que o ômega 3 vem em auxílio, melhorando a fluidez do sangue e protegendo o coração da sobrecarga. O salmão também contém vitamina D e selênio, que ajudam a proteger o coração e o sistema imunitário. E a proteína no peixe é facilmente digerível, sem a sensação de peso e gordura, como em algumas alternativas de carne. Quanto é preciso? 2 a 3 porções de peixe gordo por semana. Já é um benefício notável. Assar no forno, cozinhar a vapor ou no forno em papel de alumínio, há muitas opções. Importante: peixe frito em azeite, óleo, não é opção. Estamos a falar de saúde, não de panados em palme. Mito: salmão é caro. Sim, fresco pode custar caro, mas uma excelente alternativa: lombos congelados ou conservas ao natural. Principal: certifiquem-se de que não há excesso de sal e azeite e de óleo. Chocolate preto, sim, ouviram bem. Às vezes o coração pede doce. E sabem que? Às vezes tem todo o direito de o fazer. Se for chocolate preto verdadeiro. A chave aqui: os flavonoides. São compostos vegetais poderosos que dilatam os vasos sanguíneos, melhoram o fluxo sanguíneo e reduzem a pressão. Também combatem a inflamação e protegem os vasos sanguíneos do estresse oxidativo. Mas atenção, isto aplica-se a chocolate com teor de cacau de 70% ou mais, chocolate de leite ou tablete com caramelo. Isso já é apenas uma sobremesa, não um benefício. O benefício surge mesmo em pequena quantidade, apenas 20 a 30 gramas por dia. Isso é literalmente alguns quadradinhos. Mas já é açúcar e calorias a mais, e aqui o coração dirá: cuidado. Já agora, o chocolate preto também ajuda a baixar o nível da hormona do estresse, cortisol. E o estresse crônico é um dos inimigos ocultos do coração. Mito para sobremesa: chocolate é um doce prejudicial. Sim, se for uma tablete doce de supermercado. Mas chocolate preto verdadeiro é mais um medicamento do que algo prejudicial, se souberem a medida. Ritual simples: um pedaço de bom chocolate depois do almoço ou com o chá, e é benefício e prazer. É aqui que a magia começa. A combinação destes alimentos não é apenas saudável, é uma estratégia. Papas de aveia ao pequeno almoço, abacate e frutos secos na salada, peixe ao jantar e bagas para a sobremesa. E vocês não estão apenas a comer, estão a tratar-vos todos os dias, sem comprimidos já agora. E sim, chocolate também é medicamento, se souberem a medida. O nosso coração trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folgas. Talvez seja a hora de também começarmos a cuidar dele com o mesmo empenho. Obrigado por estarem conosco até ao fim. Não se esqueçam de subscrever, deixar um like e escrever nos comentários. E qual destes alimentos já incluíram há muito na vossa dieta? Ou talvez tem o vosso segredo pessoal para o coração? Partilhem, isso pode salvar a vida de alguém.